Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou publicando a minha análise matinal da abertura da B3. Estou gravando essas informações como parte dos meus estudos para obter um certificado de agente autônomo de investimento. Trabalho no meu home office, vocês estão escutando uma das minhas cadelinhas latindo lá no quintal. Bem, é assim, improvisações, mercado, análise. Bem, vamos começar aqui pelo ativo mini índice. Verificamos que após essa vertiginosa queda de valores dos nossos ativos, ele passou a ter, né, desde o dia 9 de maio, uma pequena recuperação, e essa recuperação está em franca desenvolvimento, porém já dando um sinal de mudança de direção, ou seja, estabilizando. Essa grande figura triangular aqui no centro, eu denomino fiel da minha avaliação, porque ela busca uma métrica em que o fundo foi definido. Estou utilizando essa régua como parte da avaliação para formar um arco de primeira retração e uma flecha definindo uma corda que pode estender uma flecha. Então está aqui a flecha, está paralela a essa aqui embaixo. Hoje nós vamos mudá-la de posição e vamos desenhá-la como parte da análise. Bem, ela está um pouco reticente aqui, está aqui ela, um pouquinho problema com o mouse e tal. Agora vamos aqui. Bem, lá está uma flecha que vai ser utilizada como referência a esse arco formado entre um gap, né, que é facilmente visualizado aqui, que ainda não foi testado. Então esse arco, a partir de agora, tomando como base a última alta anterior, ele vai modificar a sua inclinação até o nível daquele gap que está aqui nesse 161, certo? Bem, essa informação aqui eu vou retirá-la, porque eu não quero mantê-la assim. Mas assim, vocês já sabem que desde aquele topo até esse fundo, o preço está muito próximo da retração 61. Então vamos verificar como isso vai decorrer ao longo da semana. Bem, aqui ainda comparando esse ativo com o Berkshire, que é a minha tônica de análise, verifico que o Berkshire fez um movimento no sentido contrário, ou seja, aquela hipérbole de definição como a retração estaria seguindo a valorização do ativo em que o Berkshire é negociado, que é em real na bolsa B3, ele toma um sentido inverso e agora cria uma situação de que ele, estando acima dessa média e vindo numa trajetória no sentido da média e a média ainda apontada para baixo, reaviva a possibilidade desses novos alvos aqui abaixo, caso o mercado americano não recupere as suas cotações como esperado. Bem, nesse caso, vamos a partir para a avaliação do dólar, em que basicamente pode-se dizer que ele continua ainda sendo um desafio. O real ainda se torna uma maneira de especular com quem está a caminho de migrar para a moeda americana e fixar um rendimento em títulos americanos. Então ainda tem a possibilidade de, ao aportar dólar no Brasil, obter reais, comprar ações brasileiras e quando sair com mais dólares. Essa operação de hedge e essa operação que é de risco controlado, ela busca exatamente mais ativos de entrada e não mais reais. Então, se o mercado tiver no sentido contrário à cotação do real e as ações em sentido contrário à cotação do dólar, é possível se fazer uma equação em que, ao aportar dólares, comprar ações, mesmo que elas caiam de preço e o real se desvalorize, você saia com mais dólares
do que você entrou. Ou, caso contrário, caso ele se valorize, a impressão que se tem é que sairá com menos dólares. Não, você consegue sair com mais dólares porque você faz a operação estruturada de hedge em mercado futuro. Como você vai sair no futuro, então você se posiciona em dólar no futuro contra a moeda brasileira lastreada nos seus ativos que foram transformados de dólar para real. Bem, então essa trajetória parece que ainda está em discussão. Nessa visualização aqui mais próxima, e eu vou mudá-la para mais próximo ainda, é possível verificar essa oscilação forte. Bem, essa oscilação forte ela aparece aqui também. Aqui no caso nós vamos colocar mais dias. E essa figura muito emblemática aqui, vou arrastá-la para um ponto em que ela vai tomar outra forma. Não vou preenchê-la mais, porém vou colocar aqui sempre em níveis negociáveis. 4877, aqui 4819, 4819 e aqui 4915. Bem, dessa forma ela passa a ter uma... Ficou estranho, né? Deve ter errado alguma digitação aqui, ó. 4819, tá aqui. Bem, assim ela passa a ter uma representação semelhante ao fiel, porém ainda com uma triangulação, ou seja, ela mostra uma maneira de que a resistência e o suporte estão inclinados, porque ainda não foi atingida o valor da resistência, não foi transpassada a resistência, o suporte ainda não se definiu. Então essa daqui eu vou excluí-la e vou mudar a seta por um ponto de resultante. Qual é a resultante? Aqui havia um vértice, aqui formará-se um novo vértice. Bem, aqui nós vamos seguir o mercado nesse sentido. Bem, vou ao início do movimento, onde existe uma figura semelhante. Então está lá o centro da figura, talvez aqui tem um arco, né? Então o melhor seria colocar na posição do arco, tá? Aqui tem um topo, não vamos usar o topo, é melhor, porque aí fica mais tranquilo, é mais fácil de localizar em outros desenhos. Bem, aqui tem um topo, lá tem um topo, esse topo vai servir de referência para essa flecha, certo? Essa flecha que eu mencionei, ela é uma resultante de uma leitura em que esse topo que está se formando poderá vir em consonância com esse fundo, formar uma figura denominada diamante, em que esse ponto onde estava fraturado o diamante que provocou essa queda, ele passa a ser uma referência, e eu vou mudá-la já imediatamente para cá, porque pela minha leitura que eu tenho utilizado, sempre haverá um ponto spin, um spin bar, uma spin bar como referência. Então a spin bar aqui está criando um ponto, ela já reflete um ponto em que houve uma oscilação, ela já está considerando um suporte, inclusive esse ponto já foi rompido, e assim nós podemos já até antecipar a formação do fiel, qual seja atendendo esses dois pontos, tá? Quais são? O primeiro que rompeu, está muito próximo daquele lá, e o segundo que está aqui onde aponta a flecha. Então nós vamos inclinar a parte inferior do fiel para essa situação. Bem, esse contrato N22 vence dia 30 de junho, dia 1º de julho, hoje é dia 6, então serão 3 semanas cheias, intensas de negociação, e essa referência permanecerá aí. Bem, a outra referência que nós temos aqui é um pequeno retângulo
em que já foi deslocado, ou seja, ele permanecerá desse ponto para cá, para que vocês verifiquem que durante duas sessões, ou seja, o final de uma sessão e a abertura de outra, ele foi referência, apesar de ter esse sparkle, tá? Então eu vou pegar a flecha que eu estava mencionando e vou utilizar o sparkle como referência para a inclinação dela. Bem, nosso objetivo sempre é saber chutar ou analisar onde será o gap de abertura. Bem, aqui tem um gap de baixa, uma semana que fechou com essa cunha extremamente forte. Então vamos desenhar essa cunha. Vou desenhá-la aqui fora para que fique mais fácil. Bem, não deu certo ainda, então vamos lá. Aqui temos uma cunha. Vamos utilizá-la como referência para essa situação, tá? Então aqui ela já tem o topo definido, agora nós queremos definir o fundo. Bem, a melhor referência talvez fosse essa própria flecha, tá? Então vamos deixar aqui. Bem, a operação que eu sempre menciono, denominada Butterfly, ela está aí já bem definida, tá? Então aqui nós temos a mesma situação, né? Onde nós podemos observar essa figura, e aqui eu vou colocar uma seta que já está aí, né? Porém ela está disfarçada aqui, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar uma seta que eu quero que represente bem essa situação. Tá aqui, vou começar ela daqui, ela não se desenhou. Vou desenhá-la de forma gritante, tá? Aqui. Fique depois como referência para outras situações. Vou deixá-la a extremos, ou seja, fora das posições que estão, porque ela poderá, num futuro talvez não tão distante, e numa galáxia que é exatamente aqui, nos dê a linha de pescoço da borboleta. Então vamos ficar atentos sobre esse ponto, essa situação e a mudança de direção do ativo. Bem, nós estávamos mencionando o gap. Podemos intentar que esse gap, se não for um gap de continuidade, ou seja, continuidade dessa cunha que foi negociada durante a sexta-feira, possa nos dar um ajuste, um preço abaixo do ajuste, né? Ou seja, com gap, ou talvez uma continuidade, por causa que a maioria dos operadores não estarão tão afoitos para negociar e o preço entra em continuidade. Porém, aqui está apontado um alvo, que aparece aqui como uma métrica que todos utilizam. Essa métrica também eu vou retirá-la, tá? Ela está se referindo a... Não é essa régua, ela está se referindo... Aqui, 61... Ela deve estar com o zero por aqui assim, né? Tá aqui ela. Não é a régua. Não é essa régua. Se não me engano é essa daqui. Bem, aqui está ela. Vou retirá-la daquela parte do estudo, porém não vou me furtar de deixá-la como a métrica do dia anterior, que foi a sexta-feira, tá? Então aqui ela vai ao topo do dia anterior, sexta-feira, que nós já utilizamos como referência para desenhar o fiel, e aqui ao fundo, e se estenderá ao longo do dia de hoje. Então aqui tem ela como referência, e aqui nós temos esse retângulo também. Então eu desloquei ela dos dias anteriores da semana, desculpa, dos 2 últimos dias da semana para a abertura de hoje. Bem, essa é a minha análise. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Tenho intenção de obter um certificado autônomo de investimento, fazer um teste para operar numa mesa proprietária, trabalhar numa empresa listada na bolsa e operar o meu capital de forma mais responsável.
Peço aos senhores que não utilizem essas informações como chamada de negociação. Essas informações estão sendo gravadas para os meus estudos, estão gravadas e publicadas para que depois eu possa analisar, ou qualquer outra pessoa que tenha interesse na minha contratação ou no meu trabalho possam analisar as minhas análises. Agradeço a presença de todos, a audiência de todos, informo que para negociar mini índice, mini dólar e Berkshire, BERC 34 na B3, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada. Façam as suas leituras de disclaimers das plataformas, utilize somente plataformas registradas nas corretoras. Agradeço, vou publicar imediatamente.